oportunidade. Fala conosco e fica conosco no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beijar para a nossa harpa. Número 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, a rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, um Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Eu vou ligar o Aldeiro antes para deixar a palavra devocional essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Abre a Bíblia no livro de Mateus, lá no capítulo 24. Mateus 24, o versículo 36 até o 38. Aleluia, Jesus. Mateus 24, 36 até o 38, que diz assim a palavra do Senhor: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Amém, igreja? Vamos agradecendo por esta palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, desde já, Senhor, eu te agradeço essa rica oportunidade, Pai, o qual estou tendo nesta noite, tanto a mim como meus irmãos, Senhor, de entrar por esta porta, para nos sentar, Senhor, para cultuar o Senhor. Deus, eu te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem dado a mim e a minha família, Senhor, e tem dado a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Pai, te apresento a vida de cada um que aqui se está presente, te apresento também a vida daquele que estão a caminho da tua casa, que o Senhor traga cada um em segurança, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Eu creio que ainda há de fazer muitas coisas. Te agradeço também pela vida, Senhor, do teu Filho amado, o qual o Senhor enviou para morrer por cada um de nós que está aqui nesta noite. Deus, eu creio, Pai, que a vida do teu Filho está bem próxima, Senhor. Que o Senhor nos permaneça firme, que o teu Espírito Santo não venha se afastar de cada um de nós que está aqui nesta noite. É isso que eu te peço, Senhor, também te peço nesta noite. Fica conosco, Pai. Continua falando com cada um de nós que está aqui nesta noite. É isso que eu te peço, e eu já te agradeço no nome de Jesus. E os irmãos dizem: Amém. Glória. Glória a Deus. glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, desde já o departamento poderio de Cristo está na oportunidade de louvar o Senhor. Vamos lá após o embaixador de Cristo,
Aleluia.
Igreja Departamento, mulher de Deus, essa oportunidade para louvar ao Senhor. Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória.
deixará a meditação que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim: onde há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se há diversidade de ministros, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperação, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outros a operar maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Igreja, aqui resumindo a palavra, está falando: o mesmo Deus que me usa para louvor, o mesmo Deus que me usa para profecia, o mesmo Deus que me usa no ensinamento, o mesmo Deus que me usa na ciência, é um só. Mas o que você quer dizer? Estava ali conversando com um pastor. Por isso que eu digo, igreja, se alerta. Glória a Deus. Porque os tempos estão afindando. Não sei se é verídico, não sei. Mas surgiu uma imagem estranha lá na Califórnia, nos Estados Unidos, se me falha a memória. Um ser, um muralha, não sei dizer o que é exatamente, só sei que foi colocado lá. Dizem que é um portal para o inferno, não sei dizer. Mas só satanista, né? O que eu fiquei analisando é que o diabo ele não está fazendo como antes, está se escondendo. Não, ele está às claras. Só não vê quem não quer. Mas tem um porém. E aqui é onde eu lembro do versículo de Isaías 43, versículo 8. Trazei o povo cego que tem olhos, e os que têm ouvidos, mas são surdos. Por que a igreja? Por que Deus está dizendo isso? Estava ali conversando com um pastor de renome, estava no altar, dizendo: não tem problema pecar, não tem problema fazer isso, fazer aquilo. Aí quando tudo bem, o pastor lá dizendo, mas quando eu olho para trás, eu olhei e falei: rapaz, há mais ou menos 10 anos atrás eu dizia: homem de Deus. Quando eu olho para trás, o homem que eu dizia homem de Deus estava se corrompendo, ainda dizendo glória a Deus. É uma coisa que eu estava ali me perguntando, dizendo: Deus, que espírito é esse que fala com ele, fala com ele, fala com ele e não fala para o arrependimento? Glória a Deus. Porque hoje é assim, igreja, hoje que nós mais vemos, é pastor dizendo: arrependei-vos, é chegar no reino. Um dos exemplos que nós vemos atualizado é o pastor Júnior Trovão. O que eu já vi esse homem pregar sobre arrebatamento, o que eu já vi ele pregar sobre o pecado. Mas se for olhar para a sua casa, se for olhar para a sua vida, por isso, igreja, por isso que Cristo disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é pela metade, é em toda a vossa maneira de viver. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Hoje as pessoas, não vou dar exemplo, vamos tirar exemplo da nossa própria casa. A Bíblia fala que o julgamento primeiro não vai ser lá fora, primeiro vem para os de casa. Primeiro ele vai começar a julgar os daqui. Mas vamos analisar nós que estamos nessa noite, num culto desse, culto de doutrina, mas também para relembrarmos o sacrifício de Cristo. Como você entrou por essas portas? Como você entrou aqui? Vemos nos dias atuais que as pessoas hoje não faz caso de estar aqui na casa de Deus mais. Não fazem mais questão. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia ela deixa descrita e é incrível.
que ela disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. David, você pode me provar isso? Esses dias, quando eu cheguei tarde, foi no domingo? Se não foi a memória, foi domingo agora. Cadê? Já serve? Foi domingo agora? Nós chegamos tarde, por causa da procissão. Segunda-feira. Se você vê o que tinha de gente, o que você vê, o preparativo que eles fizeram. Tinha uma mulher que mora lá de frente, que ela se embelezou toda. Ela colocou a melhor roupa, parecia um pai de santo. Botou todo o avental, enfeitou a casa para receber quem? Para receber um Deus de pau. Para receber um Deus que tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não toca. Tem olhos, mas não vê. Mas eu pergunto, e você que veio nessa noite? O que você veio ofertar para Ele? O que você veio dar? O mundo está dando o melhor. Se você for olhar agora há pouco, daqui a pouco, ou daqui a um dia, aqui nessa principal, pessoas vão estar dando o melhor para o seu Deus. Ora, e o crente? E você? E vem também uma desculpa para dar o melhor para Deus. E vem também uma desculpa para dizer, não dá, não posso. Ah, se Deus fosse igual a eles. Não vai, chegue. Não faz, deixa eu pegar aqui. Ah, se você tivesse experiência, se você conhecesse. Então, igreja, espere. Amém? Departamento, quem é de Cristo está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Departamento.
Glória a Deus. Desde já quero convidar a nossa irmã Alice para louvar o Senhor, para arrecadar dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome.
até a eternidade. Nisso, vida mais. Querido Deus, queremos te agradecer por tudo que você falou conosco. Pai amado, eu também quero primeiramente apresentar os teus filhos, a qual dizimaram e ofertaram na tua casa, para a manutenção da tua obra. Pai amado, nós vemos o quanto a tua obra é carente. Jesus Cristo, te agradecemos pelos poucos daqueles que são fiéis nessa casa. Pai amado, eu creio, Pai amado, que o Senhor também pode levantar de longe pessoas que possam abençoar essa casa. O Senhor conhece o nosso desejo dos nossos corações. Então, Pai amado, faz aquilo que nós não podemos fazer. Pai amado, vai onde nós não podemos ir, para a honra e a glória do teu santo nome. Te apresento teus filhos, que são fiéis a essa casa, que são fiéis ao Senhor. Pai amado, derrama tuas bênçãos sem medidas. Abre as comportas dos céus, Pai amado, e derrama tuas bênçãos sem medida. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor da vida dos teus filhos. Pai amado, também quero te apresentar o teu filho que está trazendo a palavra. Fala conosco através do teu filho. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, é isso que te peço e também já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória ao Senhor, Jesus está aqui, glória. Amém. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Não é muito habitual a pastora faltar não, mas hoje ela não pôde estar. Acho que ela está chegando de viagem agora há pouco. Mas Deus sabe de tudo, né, irmãos? 2 Coríntios 10. Saudar a igreja com a paz de Cristo. Amém. Hoje é a última Santa Ceia do ano de 2025. Versículo de número 4. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Hoje é a última ceia do ano 2025, hoje dia 11 de dezembro. Fala conosco, Senhor. O Filho já orou pela minha vida, que venha diminuir, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Deixa só um pouquinho deixa a minha voz mais grossa, um pouquinho de lado. Glória a Deus. Melhorou. Amados, vivemos hoje um tempo em que a igreja, todo santo dia, está sendo avisada do arrebatamento, e que todo santo dia a igreja está sendo expulsa dessa terra. Todo santo dia, todo dia que se passa. Também quero saudar os irmãos que estão conosco pelo YouTube. Ô Micael, se você pudesse botar ali de frente, eu achava melhor para depois a gente botar lá na filmagem. Irmãos, no Canadá, me foge o nome do pastor, mas se você for nas redes sociais, você vai encontrar. Ele foi preso porque ele não quis ensinar nas escolas de teologia. Na Irlanda também outro pastor foi preso por conta da mesma situação de não aceitar as ideologias que hoje têm tomado conta das escolas. Ontem meu filho Davi falou para mim, teve uma peça sobre consciência negra na escola onde ele estuda, e falar de Cristo não pode. E na peça ele assumiu o papel de ser um ladrão. Eu digo, porque só tem ladrão se for branco, e não tem ladrão se for da outra cor. E ele foi aquela, porque o direito não é para os dois lados. Mas o foco não foi esse. A menina apresentou uma peça honrando a entidade que ela estava, e ela quase ficou possuída lá. E todo mundo acha isso normal, porque eles estão ensinando, doutrinando, e eles fazem com o maior orgulho do mundo. No Paraná, não sei o nome da cidade, é alguma coisa dos Pinhais, um casal, um pai e um filho, foi morto agora esses dias, porque o vizinho não gostava dele por ele ser crente.
Ele foi na casa do rapaz, chamou ele para fora, deu um tiro, se não me falha a memória, foi com espingarda, foi com 12 espingardas. Aí saiu o filho, ele também matou o filho também, porque ele era cristão. No mundo inteiro você vê o satanismo ganhar força. As pessoas hoje, elas não querem saber da palavra. A Bíblia não é mais a regra de fé 100% da igreja, não é. A igreja, ela escolhe aquilo que lhe é satisfatório. Ontem eu até falei aqui na segunda-feira que eu pregaria de Moisés até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, falando sobre o que Deus fala sobre essa festa maligna de final de ano. E você pensa que no meio da minha família não sou eu também chacoalhado? Eu fui até bloqueado de grupo. Aquela mensagem que eu mandei até de grupo me bloquearam, mas a gente não pode se calar, a gente não pode ficar calado. E o que eu quero falar nessa noite, hoje é a última ceia do ano, é como Satanás tem um argumento que convence. O diabo convence, tem um argumento que se você e eu não estiver orando, né, também o Arthur, né, o Arthur já é da casa, né, Arthur? Ali não vou, né? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Tem mais algum visitante para o Arthur? Não, né? Tá bem, o Arthur está certo. Se você não estiver vigiando, orando, o diabo vence. A Bíblia diz que ele engana a terça parte dos anjos. A Bíblia diz que ele venceu a guerra e derrubou Adão e Eva no Éden. Adão e Eva, que tinha a sua mente 100% voltada para Deus, no sentido de não ser como a nossa. Segundo a ciência, a gente só usa 10% da mente, e Adão e Eva tinham 100%. Mas ele engana. Os argumentos e as sofismas de Satanás são terríveis. E nós, como igreja de Cristo, devemos vigiar. Talvez num culto como hoje, muitas das vezes o diabo trabalha dentro do coração e trava as pessoas. Às vezes uma briga, uma pequena discussão, às vezes algo que aconteça para que a pessoa não sente na mesa de Cristo de uma maneira que o Senhor se agrade. E Satanás vem trabalhando nas mentes, nos corações, e as pessoas, elas parecem que vivem como se de fato Jesus não fosse voltar. Os sacerdotes hoje negam. Ontem eu ministrei no capítulo 17 de 2 Reis, no verso 13 e verso 14, onde o Senhor diz que pelo ministério de todos os profetas ele falou com Israel, mas o povo não deu ouvido, como é no dia de hoje. As pessoas ignoram, as pessoas dizem faz de conta, besteira, não tem nada a ver, e Satanás tem ganhado espaço. A gente começou o culto e a palavra devocional foi lida em Mateus 24, a partir do verso 36. E lá mais adiante vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, voltadas para as festas, voltadas para os prazeres. Elas não perceberam quando Noé entrou dentro da arca e a porta fechou. Da mesma forma vai ser a volta de Cristo. Não irão perceber a volta de Cristo até que ela aconteça e o caos se torne uma realidade. Pastor, o que o senhor quer falar? Eu quero falar que nós devemos vigiar bastante, porque o diabo, ele não está brincando. O diabo não está preocupado com quem está lá fora. Satanás, ele sabe que os que estão lá fora, que não querem nada com Cristo, com Deus, já estão rendidos, entregues. Ele quer tirar quem está firme. Ele quer tirar da presença aqueles que estão firmes. E muitas das vezes ele não precisa nem tirar mais da igreja, ele só precisa desviar a pessoa dentro da própria igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela nunca foi igreja, está desviada ou desviado dentro da igreja. E os argumentos do diabo são muitos. A vaidade é um argumento forte que Satanás usa. As coisas do mundo é um argumento forte que o diabo tem usado e prendido. A própria teologia, na distorção da palavra, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que eu e você, a gente não pode ser mais menino,
inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Porque Paulo vai falar que tem muitos homens que eles enganam com astúcia, de forma fraudulenta, ou seja, estão distorcendo o evangelho a ponto de ter pastores que digam que Deus não se importa mais com o adultério espiritual nem com a idolatria. Olha só, irmãos, Deus não se importa mais com isso, está tudo certo. O Senhor hoje é o Deus paz e amor. Só está faltando dizer que Deus vai firmar o castigo da paz também, porque está complicado. Hoje a gente está vendo as coisas acontecerem e as pessoas elas aderem. Hoje eles fazem muitas pesquisas e as pessoas estão dizendo na cara dura: eu não quero Cristo, eu não quero fazer parte do evangelho. As críticas em todos os sentidos, a igreja misturou-se com o mundo, a igreja se mundanizou. Quem imaginaria, irmão, que a igreja seria mundana? E quando eu falo mundana, não é porque nós não habitamos na terra. Quando eu falo mundana, é mundana em todos os sentidos. Ontem eu preguei que Deus abriu a boca de Moisés para falar sobre a idolatria. Moisés morre, Deus levanta a vida de Josué. Josué morre, Deus levanta os anciões. Os anciões morrem, Deus levanta os juízes. Entre esses juízes se destacam alguns, como Gideão e como Samuel. Os juízes morrem, Deus levanta o rei Davi. Até o rei Davi foi um dos responsáveis para pregar. Deus usa Jó. Pela boca de Jó, Jó capítulo 31, verso 26, 27 e 28, se não estou enganado, Jó fala. Deus usa os profetas menores, Naum, Miqueias, Amós. Deus usa Amós até de uma forma bem sátira, porque agora no dia 25 as pessoas fazem a cantata, né? Muitas igrejas fazem aquele coral, né? Tem igreja que faz o coral. Aí Deus, no capítulo 5, verso 23 de Amós, o Senhor diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. No lugar disso, corra como um rio perene a tua justiça. Aí o Senhor vai falar lá nos outros versículos a respeito da adoração às estrelas do céu que o povo fazia. E Deus está dizendo: não vá me adorar. Vocês estão vindo aqui dizendo que estão me adorando, mas vocês estão com idolatria. Deus usa, irmãos, a boca de Paulo. Eu ontem falei, fiquei maravilhado, porque Paulo, ele usa os argumentos de Jeremias e usa os argumentos de Asaf para dar a resposta para o povo em Romanos 1. Em Jeremias 10, verso 8, Jeremias diz que o coração do povo se escureceu, está insensato. Aí Paulo usa esse argumento de Jeremias em Salmo 81, verso 12, verso 13. Asaf vai falar que o povo foi em busca dos seus próprios conselhos, e no verso 13 Deus diz: ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Aí Paulo bate a tampa do caixão lá em Romanos 1, verso 21 e 22, dizendo que, tendo conhecido Deus, ou seja, a gente lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sabendo a vontade de Deus, sabendo o que Deus quer para a minha vida e para a sua, Paulo disse: tendo conhecido Deus, não lhe deram glória, não lhe deram honra, mas tendo o coração obscurecido, como Jeremias fala, como Asaf fala, honraram a criatura no lugar do Criador. Olha só, irmão. E por isso Deus nos entregou. Ele vai falando mais adiante. E a gente está vendo esse evangelho onde Satanás tem ganhado um espaço. O diabo está construindo mansões dentro do coração dos homens. Tem pessoas que têm prazer de passar mais tempo com o diabo do que com Cristo. Jesus está do lado de fora. As pessoas, irmãos, eu nunca vi um tempo tão difícil para que se liberar perdão para um cristão. Liberar perdão é difícil. Quando eu estava lá na igreja, terminou o culto, uma jovem veio perguntar e disse: pastor, qual foi a data do
culto de missões que iniciou, eu confesso que eu não tinha notado, não tinha me ligado, minha mãe era quem tinha feito essa parte, mas a gente, né, pediu orientação a Cristo, já tem 14 anos que está no culto de missões aqui na igreja, e ficou estabelecido, não por conta de ser minha mãe, não por nada disso, mas ficar o dia 28 para a gente fazer essa homenagem do culto de missões, da data comemorativa. E a menina estava com raiva da tia, não estava sem falar com a tia. O irmão teve que adular para ela poder falar com a tia. Fala, toma aqui meu celular, fala com a sua tia. Diga para ela que perdoa, a tia não perdoe, né? A minha tia é chata, mas tudo bem, mas é a tia. E tem que adular para um crente liberar perdão, irmão. Mesmo a Bíblia dizendo que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Aleluia. Hoje você tem que empurrar a palavra de goela abaixo. E mesmo que você pegue a Bíblia e você diga, está aqui escrito, ainda tem gente que diz assim, será que foi Deus mesmo que deixou escrito aí? Foi os homens que escreveram. Irmãos, hoje está um tempo muito ruim. E Satanás tem ganhado espaço, e mais espaço, e mais espaço, e mais espaço dentro do coração, dentro da igreja de Cristo. A ceia, ela perdeu o foco. A gente não chega às vezes na igreja, na ceia, para refletir quem somos. É um mero formalismo, uma formalidade, uma liturgia. Perdeu a direção, a gente não olha mais para a ceia como o sacrifício do Cristo vivo, que morreu na cruz pela minha vida e pela sua. Como está seu coração? Como está o meu coração diante de Deus hoje? Como você chegou aqui nessa noite? Assim como foi no dia de Noé, será que se Jesus voltar agora a gente sobe, igreja? Nós subimos. Será que o nosso evangelho está sendo aprovado? Irmãos, eu era criança, eu acredito que na idade que está meu pequenininho ali, mais um pouquinho acima com o menino da fase das crianças, eu prestava muita atenção quando eu vi o pastor pregar dizendo, quem perseverar até o fim será salvo. O pastor pregava, eu ficava prestando atenção, mas eu não tinha noção que esse tempo era assim, tão ruim agora, como está sendo hoje. Um tempo em que Satanás ele está de todas as maneiras tentando e conseguindo em alguns lugares arrancar, tomar a força, a coroa de muitos crentes. Conta aí nos dedos quantos cristãos você conhece hoje que não estão mais firmes na rocha. E quando você vai falar com eles, ele diz assim, eu sou crente, eu sou de Deus, mas ele não tem mais comunhão, não tem mais vida de oração, não consagra, não pratica mais a palavra. O rapaz estava tocando para Cristo no culto. Vocês viram na internet isso aí? Tocando no culto, na bateria, e o celular dele abaixo, ligado no jogo do Flamengo. Ele estava louvando ao Senhor, mas o coração dele estava no time. Como profetizou o profeta Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante, porque hoje é normal. Hoje é normal misturar as coisas. O diabo já convenceu a igreja de hoje que fornicação não é pecado, que idolatria não é pecado, que mentira não é pecado, que participar do paganismo não é pecado, que ser mundano não é pecado. Os argumentos que o diabo tem lançado na igreja, irmão, têm sido convincentes, porque até a própria igreja acredita que se a pessoa estiver passando por prova, se for pobre, Deus está perto. A igreja da atualidade acredita que Deus é o Deus que enriquece, que dá bens, que faz a pessoa ter sucesso e passar um irmão na prova. Não, Deus não dá não. O diabo tem distorcido a palavra nos altares. Eu vi outro dia um pastor pregar e é verdade.
Jesus estava sendo tentado. E quem é que leva Jesus para o templo? Quem é que leva Jesus para o templo? O diabo. O diabo está pregando. Estava pregando lá no templo. Não era Jesus, não era o diabo. Se tu é filho de Deus, tira-te daqui abaixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem ao teu respeito. Tem muitos altares que o Espírito não fala mais, irmão, é o diabo que está falando. E os argumentos de Satanás são terríveis e grandes, e o povo quer, o povo gosta, porque a santidade, a verdade, ela não há espaço no coração desse povo corrupto. Eu ontem falando, uma prima minha disse assim, tem que respeitar a minha opinião. Eu disse: eu não estou respeitando a sua opinião, mas não estou falando de opinião não, estou falando de Bíblia. Eu estou falando da palavra. Derrube qualquer um desses argumentos da palavra, porque para os teólogos de hoje, e de fato é dessa forma, uma doutrina só pode ser firmada se tiver escrito pelo menos em dois livros. Eu não posso pegar um texto isolado e fazer uma doutrina. Aí o que é que você vai me dizer do Deus que em Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números, ele fala da adoração ao sol, em Juízes ele fala, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Salmo, nos profetas, fala no Novo Testamento, fala em Apocalipse, fala na Bíblia toda. Peraí, isso não é doutrina não? Tem em todo canto aqui. Deixa eu falar aqui um texto para você. Eu fiquei ontem, meditei, porque é importante. Olha, o Senhor fala, Deuteronômio 4, 19, 16, 21, 22, Isaías, melhor dizendo, Josué 24, 15, Josué 2, 11, Josué 2, Juízes, perdão, Josué 24, 15, Juízes 2, 11, Juízes 2, 13, vai falando toda a Bíblia. Vou pegar, a pregação está lá no YouTube. Fala de Gênesis Apocalipse, de Gênesis Apocalipse. Mas para essa igreja de hoje, tudo isso é besteira. Por quê? Porque o diabo tem convencido os corações. E por que Satanás tem convencido? Porque o diabo, ele tem um argumento forte, a sofisma. E ela é uma verdade disfarçada, ou melhor, uma mentira disfarçada de verdade. A sofisma de Satanás, ele pega uma situação e ele cria um ambiente, e se você não tiver Cristo, você cai. Ele distorce a verdade de uma forma tremenda. Se você pegar o texto bíblico, quando o diabo ele vai tentar Jesus, ele distorce a palavra. Está escrito que aos teus anjos dará ordem para tu não tropeçar em pedra. Ele encolhe umas palavras, se você fizer a comparação com o Salmo. O diabo tem distorcido a palavra, tem enganado essa igreja, como Paulo falou. Paulo disse, ele fala em Coríntios 11, é só você virar a folha aí. Paulo vai dizer assim: eu quisera que você me suportasse mais um pouco. Tão bom que a igreja suportasse os pastores que são pastores que preservam a doutrina. Quisera que você me suportasse mais um pouco na minha loucura, porque é loucura, não é? Eu fui chamado de quadrado. A irmã da Madureira, a irmã não quer uma vida com Cristo, mas disse: o seu pastor, minha irmã, tem que se atualizar, porque ele tem que ficar moderno como os pastores que estão na modernidade, porque a doutrina que o seu pastor prega, ela é antiga. Tem que estar moderno, senão não dá não dá ibope, né? Não vai para frente, porque a gente prega contra esse pecado, contra esse mal. Se João Batista pregasse nesse dia de hoje, ele ia ser chamado de tanta coisa fóbica que ia faltar adjetivo para ele. Aleluia. E Paulo está dizendo: me suporte na minha loucura, me suporte um pouco, porque Paulo vai dizer: porque eu estou zeloso com o zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas Paulo vai dizer: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, assim
diabo astuto, sagaz, perspicaz, assim como a serpente enganou a Eva, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos. A igreja não sente mais a presença de Cristo. A igreja de hoje, ela é viciada em dopamina. A igreja da atualidade, ela está como se fosse uma dependente química. Não é a presença do Espírito Santo, é a dopamina que o ambiente gera nos corações, que faz eles sentirem arrepio ou sensação de chorar ou prazer. Não é o arrependimento, não é a palavra que vai lá na alma e diz assim: eu preciso mudar, eu preciso tirar isso da minha vida. Não. O sentido da igreja está corrompido. A igreja não sente mais o noivo, não sente mais a presença dele. Aleluia! E Paulo vai dizer: e apartou da simplicidade de Cristo. Meu irmão, a vaidade tomou conta da igreja. A vaidade. Se eu chegar aqui, ó, com essa roupa que eu estou aqui, eu sou olhado dos pés da cabeça, dependendo do ambiente que eu vá. Dentro da igreja, se eu parar com o meu carro, alguém vai olhar para a marca dele e vai dizer assim: isso aí é um coitado. Por causa da marca do carro, porque a igreja hoje, ela não é mais a igreja simples. É uma igreja soberba, orgulhosa, prepotente, enganada pelo inimigo. Os crentes perderam a força espiritual e o diabo tem ganhado espaço. Irmãos, começou agora, olha só, eu não queria nem falar disso, mas começou agora a política de novo. Para o ano vai ter uma nojeira. Mas acredito que vocês já viram, eu tenho princípio de direito, assim, e sou zeloso. Mas o filho do presidente Bolsonaro, ele disse o quê? Eu tenho um preço. Se quiser pagar o preço, olha só, irmão, ele já está dizendo: se pagar o que eu quero, eu me vendo. E daqui a pouco esse homem está nos altares, junto com os outros dos outros lados, e está aquela bagunça de novo, como teve há 4 anos atrás. E a igreja está ali, cada vez mais atolada no pecado, cada vez mais caindo, cada vez mais. Porque na minha visão, igreja não é palco para político de lado nenhum, irmão. Dá para Deus o que é de Deus, dá para César o que é de César. Vocês vão fazer enganação da porta para fora, da casa de Deus não. O altar não é para isso, a casa de Deus não é para essas pataquadas. E a gente está vendo, a igreja não tem mais a simplicidade de Cristo. É uma disputa. O diabo ganhou esse território também. Satanás ganhou. Parece às vezes que a gente está dando murro em ponta de faca. Se você parar para olhar, irmão, é como se a gente estivesse apanhando de 10-0. Pastor, o senhor veio no culto de Santa Ceia falar um discurso desse, num culto como esse, mas não é a realidade que a gente está vivendo. Qual foi a última vez que você viu alguém de fato ser batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que gera, eu não estou falando de emoção, eu estou falando de um batismo com o Espírito Santo que gere arrependimento. Aleluia. Que a pessoa realmente queira a mudança, não essa língua estranha que a gente está vendo aí. Aleluia. Qual foi a última vez que a gente viu, irmãos, um renovo verdadeiro, um arrependimento, um quebrantamento na igreja? Sabe por quê? Porque o diabo está morando onde ele não deveria morar, no coração de muita gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Paulo vai dizer: as nossas armas não são da carne, as nossas armas não são carnais. Se você quer vencer Satanás, você vai ter que aprender a lutar com as armas do Espírito. E esse é o problema da igreja: usar as armas do Espírito. Porque as armas do Espírito são armas que vêm de Deus, e elas só são dadas para mim e para você se buscarmos em Espírito. E deixa eu te dizer uma arma espiritual que vence batalhas: jejum. Qual foi a última vez que tu jejuou? Aleluia. Eu só jejuo quando tem campanha. Qual foi a última vez que tu ficasse
somente você e Deus, sem precisar tocar trombeta, sem precisar ser em campanha, mas sendo você e Deus, só você e Deus em jejum, para que o Senhor pudesse te capacitar para vencer essa briga com o diabo. Ou você é o crente que jejua de ano em ano, ou está fazendo agora esse jejum tão maravilhoso que dizem aí, o jejum intermitente, para ficar magro, mas não é para ficar perto de Deus não. Você quer ver outra arma? A fé. Tem crente que nem a fé sabe usar mais. Ela não é mais um escudo. Irmãos, eu fui na última terça-feira lá em Portugal. Eu botei esse vídeo lá no grupo. Não sei como você entrou aqui, talvez você entrou aqui reclamando de todo mundo e de todos. Mas eu fui lá na casa da irmã Maria José. Ela passou por 5 cirurgias, 5. Primeiro cortaram os dedos dela, não curou, aí cortou um pedaço do pé, depois saiu cortando outro. Para resumir, ela teve essa última amputação já perto da coxa aqui, pertinho aqui, acima da coxa. Ela sentada na cadeira de roda é um pouquinho de gente. Mas meu irmão, você conversa com aquela mulher. Eu saí de lá dizendo, meu Deus, ela é quem tem que me pastorear, porque a fé dela é inabalável, firme na rocha. No lugar dos filhos confortar ela, que é ela quem está confortando os filhos. Crente. E eu fui lá visitá-la e não vi aquela mulher. Não foi porque eu estava lá não. Eu apertei ela com muitos assuntos, muitas perguntas, mas em toda a sua jornada aí que ela passou, e os pastores também dando testemunho, ela não atribuiu a Deus nada, mesmo tendo o seu corpo cortado. Glória a Deus. Na prova, na luta, mas ela dando glória. Cantei o hino 370 com ela lá na casa dela. Oramos, almoçamos, tomamos café, lanchamos. E não vi em momento nenhum a dona Maria José nem botar cara feia. Nem cara feia. Aí chego na igreja na quarta-feira, a gente encontra os irmãos com a cara parecendo que tinha vindo de uma. Às vezes capaz a pessoa veio para a igreja, veio o corpo mal, o espírito e a alma ficou em casa. Com raiva, somente porque de repente o dinheiro não deu para comprar roupa. Meu irmão, eu não esquento não. Eu passo com a minha esposa o ano todo juntando dinheiro, para no final do ano ela ir comprar lá em Caruaru roupa para nós que é mais barato. E eu não estou nem aí. Junto o ano todinho e vou no final do ano. Por isso que ela não está aqui hoje, porque a gente se prepara, se organiza. E eu não fico esse negócio, é porque a roupa de Caruaru tem que dizer, não irmão, a roupa me cobriu, está tudo certo. Para mim não tem problema nenhum. Glória a Deus. Não tem problema nenhum. Mas tem gente com raiva porque de repente o décimo, um pedaço do dinheiro, ou o sapato, ou não sei o quê, e a mulher estava com o corpo cortado, irmão. E forte na oração e dizendo, olha, ela falando, eu disse, irmão, não se preocupe do seu culto de ação de graça não. Ela, não, eu vou dar meu culto de ação de graça. Aí eu comecei conversando com ela, e o filho dela disse, não, a gente ajuda, um dá uma coisa, outro dá outra. Ela disse que nem Davi, não, tem que ser comigo. Glória a Deus. Não dá para Deus aquilo que não é algo que não vem de mim não. Na hora eu senti ela dizendo isso. Digo, Jesus, que fé. Como é que está a tua fé, crente? As batalhas que tu tem enfrentado, será que o diabo já conseguiu travar você nessa área? Porque a Bíblia diz que o escudo da fé é essencial para mim e para você. Eu sei, irmãos, que pode até parecer que está vencendo a igreja de 10-0, mas a Bíblia diz, e eu creio, que o justo jamais será abalado. A Bíblia diz que o Senhor tem um lugar reservado para aqueles que guardam a sua palavra. É isso que eu creio.
se dobra. Porque eu sei, meu irmão, que Deus não vai permitir que aquele que ama Ele de verdade venha passar pela tribulação. Eu estava vendo, eu até fiz esse argumento com minha prima, digo, veja aí o doutor Rodrigo Silva, que é o doutor de vocês. Ele diz que é tudo verdade, mas ele diz assim, não, mas a gente faz de conta. Olha, irmão, olha o que o pastor João está falando, é tudo verdade, mas a gente está só fazendo de conta. Será que diante de Jesus eles vão ter esse argumento? Aleluia. Eu mandei essa mensagem para diversos pastores ontem. Uns olhavam e diziam, é forte. Outros nem responderam. Somente um, aliás, dois pastores, um de Pernambuco e um da Paraíba, foi que me respondeu. Já de noite eu estava um pouco até triste. O pastor da Paraíba, pastor Rubens Oliveira, esse pastor João, lhe conheço há um bom tempo, sei da sua trajetória, e o Senhor nunca mudou nem 1 milímetro daquilo que o Senhor é desde o começo. Glória a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, mas fico triste, pastor, de ver muitos pastores se dobrando ao que o Senhor está falando. Aí ele falou, está aqui o áudio dele. As palavras daquele homem me levantaram ontem para me dar coragem para pregar. Me animou. Glória a Deus. Porque eu estava ontem às 6 horas da noite dizendo assim, Deus pregar para aquele povo que está querendo ir para o pecado. Está que nem Jeremias. Mas aí o pastor, usado por Deus, palavras sábias, diz, não, pastor, continue falando. Tem uns que não tem nem coragem de falar porque tem medo de represália, tem medo de alguém dizer que ele está fazendo isso ou aquilo, ou que Deus não está. Não, irmão, a palavra de Deus tem que ser ministrada. Aleluia. Homens morreram por pregar essa palavra, hoje homens apanham por pregar ela. Aleluia. Mas nós temos que usar nossas armas. Qual é a arma que o crente tem que usar? Algumas vezes é necessário o silêncio. Eu coloquei isso no meu coração ontem. Não vou mais em nenhum lugar onde eu não sou bem-vindo. Tem lugares, até mesmo no meio de nossas famílias, que eles nos toleram, eles não querem a gente lá. E eu disse, eu não vou mais. Eu não vou mais num lugar onde a minha presença ela não é aceita. Não piso mais meus pés. Eu sei que dói, mas tem hora que a gente tem que calar. Tem hora que a gente tem que deixar que a nossa presença seja notada. A falta dela ali. Sinta a falta. Porque os pais de Jesus estavam tão preocupados com a festa que esqueceram ele lá no templo. 3 dias depois é que ele não dá conta. Cadê o menino que está lá no templo? Tem parentes nossos que só vão dar ouvido a gente quando a gente subir na glória. É verdade. Você prega, é o chato. Quantas vezes eu sou chamado de chato? Às vezes tem coisa que acontece no meio da minha família que na minha frente não faz, só basta eu sair. E você pensa que não me dá tristeza na alma, porque eu não só tenho um pastor na família, não, tenho um bocado, mas os outros se calam. Eu sou o único que fala, os outros se calam. Tem bispo, tem pastores, tem evangelista, tem tudo, eles se calam, ficam omissos com a língua presa. Não dá um pio que seja um pio, porque eles estejam assistindo. Espírito de covardia terrível. Muitas das vezes até se junta para falar mal de mim. Aleluia. Mas não quer pregar a verdade do evangelho, dizer assim, tu está na idolatria, tem que sair, rapaz. Tu está no pecado, tem que deixar o pecado. Tu é cristão, mas tu está vivendo igual o ímpio. Tu é crente, mas tu está andando fazendo a vontade do diabo. Tem que dizer, mas muitas das vezes se calam. Ficam calados, porque querem sair bem na fita. Mas será que vão sair bem na fita quando a trombeta tocar? Será que vão sair bem na fita diante de Jesus quando Jesus disser assim, porque tu não pregou, porque tu não falou, porque tu não disse?
você ficar calado. Tem pessoas que, irmãos, o nosso silêncio vai ser a maior arma. Sabia disso? Pastor, por que você está dizendo isso? Os fariseus queriam pegar Jesus. Lucas 11, se não estou enganado, 53, se não estou enganado, eles apertavam Jesus com muito assunto para pegar da boca de Jesus alguma palavra para o condenar. E em João 8 vai dizer que os fariseus chegam lá, a mulher foi apanhada no adultério, e eles perguntam a Jesus o que deveriam fazer com ela, e segundo a lei tinha que ser apedrejada, e Jesus está como? Em silêncio, escrevendo na terra. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, quando a gente se cala, é Deus quem fala por nós. O Senhor disse em Êxodo 14, calai-vos e eu pelejarei por vós. Não tem resposta melhor do que deixar Deus falar por nós. Deixa Deus mostrar para essas pessoas que a gente está no caminho certo. Deixa Deus mostrar para elas que nós não estamos mentindo, nem vivendo religiosidade como muitos pregam por aí, porque a gente não está pregando placa de igreja nem religião, é a palavra de Deus viva. Eu sei, irmãos, que como instituição organizada, tal, a gente tem um nome, ainda não tem nem as placas direito, mas a igreja não se resume ao nome da instituição, a igreja é eu e você, organismo vivo. Glória a Deus. Quando a trombeta tocar, quem vai é nós, a igreja fica, o templo, pedra fica. É eu e você que sobe, estiver na presença de Deus. Qual é a arma que nós devemos usar, pastor, para vencer Satanás? A perseverança. Persevere, não desista da sua fé, vá até o fim. O Senhor disse: tu, Daniel, vai até o fim, porque no final tu vai descansar. Eu sei que esse dia tem sido terrível, duros, dias terríveis, mas se a gente for até o fim, a gente vence. E por fim, para terminar, para passar para o ramo ministrar a ceia, temos que ter resiliência, que é uma arma também que vem do Senhor. E que resiliência vi naquela senhorinha de 78 anos. Irmãos, eu não estou aqui fazendo demagogia nenhuma, mas eu acho que aqui nessa sala pouco de nós aguentaria o que aquela senhora está passando. Eu mesmo vou falar que não sei se suportaria estar cerrado no meio. E ela está lá resiliente. E eu olhava para ela e dizia: meu Deus, que fé é essa? E ela inabalável, irmão. Glória a Deus. Inabalável. Só você vendo, só você estando perto. Eu vou falar uma coisa até tão engraçado no modo de falar. Eu botei meu celular no bolso e pedi para ir no banheiro, aí tocou o hino sem querer. O Senhor está nesse lugar, a sua presença está nesse, ficou tocando. Irmãos, e o hino começou a tocar e eu senti na presença de Deus lá dentro da casa da irmã, porque de fato a presença de Deus estava ali de uma maneira tranquila, ela passando pela prova. Parece que eu estava vendo ali a irmã de Isaías. Isaías foi cerrado no meio. Eu digo: Jesus, tenha piedade de nós, porque muitas das vezes a gente quer desistir. Meu irmão, não desista não, seja resiliente. Você já marchou até aqui, você já veio até aqui, você já passou por tanta coisa, está bem pertinho, foi ministrado aqui agora há pouco, está bem pertinho, a volta de Jesus está bem pertinho de receber a nossa recompensa, está bem pertinho da gente ser tirado dessa terra. Aleluia. Não desista, não negue a sua fé, vá até o fim. Eu sei, irmão, que é ruim às vezes, porque a gente é taxado como se a gente fosse um ser incomum, né? Ah, vocês estão ao contrário. Eu sou tão xingado, você não tem ideia. Você tem ideia do quanto eu sou xingado, porque eu defendo essa doutrina. Mas vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque eles ficam presos por um dia e a gente tem um ano inteiro de paz. Glória a Deus. Eles ficam presos por uma adoração. O diabo está ganhando muita gente aí.
E a palavra que eu digo para você: não permita que o diabo venha fazer nem sequer passada, quanto mais morada no coração. O seu coração e o meu é a habitação do Espírito Santo. Eu peço para nos ministrar a ceia e agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, saúde e glória ao Senhor Jesus. Aqueles que forem cear, fiquem de pé. A nossa Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Realmente não está fácil. Hoje, eu pegando uma mulher, ela disse que era mais fácil a sexual substituição do que eu. Mas isso é verdade, isso quer dizer que a pessoa praticando o homossexualismo tem mais chance de subir para o céu do que eu. A palavra está errada. A Bíblia que eu leio, eu acho que está errada. Tá? É assim mesmo, né? Isso era de mudar a minha forma de pensar. Eu não vou mudar. Ainda disse a ela que a Bíblia deixa claro que Deus não vai mudar, ladrão não vai mudar, sodomita não vai mudar, homossexual não vai mudar. A não ser que ele tenha. Não deixa Deus trabalhar no coração dela. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ao partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Repita comigo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mais uma vez, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor Jesus, o pão asmo, Pai Santo e Poderoso, que neste momento passa a simbolizar a tua carne, Senhor, assim como o Senhor nos ordenou comer da tua carne e beber do teu sangue. Pai Santo e Poderoso, no nome de Jesus Cristo, te dou graça por este momento. No nome santo de Jesus, a igreja diz: amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com seu
cálice, dizendo: Aleluia. ao Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que tivermos memória de mim. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor Jesus, o vinho novo, o suco da uva, e neste momento passa a simbolizar o teu sangue, Senhor. Em forma de obediência, Senhor Jesus, nos colocamos neste momento, Senhor Jesus, para ceiar. Pai Santo e Poderoso, no nome santo de Jesus, a igreja diz: Amém. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados com mas que não são os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Gloriosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Aleluia. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Siga de todo pecado, que maravilha de amor, pois tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos pegaram? Podemos encerrar. Glória a Deus, Senhor Deus, Pai. Soberano Deus e eterno, glorioso e sábio. Glória. Agradecemos, Senhor Jesus, por este momento. Pai, mais um mês, Senhor Jesus, estamos de posse de vitória. Pai Santo e Poderoso, um mês escolhido, Senhor, o inimigo tentou nos parar, mas a graça de Deus em ti, Senhor, a fé que está firmada em ti, nos deu vitória, Senhor. Pai Santo e Poderoso, continua, Senhor Jesus,
firme na tua palavra. É isso que eu te peço, já te agradeço e eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é fiel, Jesus passa portas. Aleluia, Pai, faço minhas palavras de teu filho e damos graça por mais este culto, a última ceia do ano. Leva em paz a tua casa, a tua igreja, a sua casa, Pai. Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. É o que pedimos no teu nome, já te damos graça, Jesus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel abençoe a todos. E a igreja diz: Amém. Pai, Senhor, faz uma filhinha sem agonia.